Seguimos juntos por elas aqui no nosso Estúdio Bolha, devidamente posicionados no Pantanal Shopping, uma parceria inédita e incrível com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Hoje estamos recebendo a doutora Lívia Quintieri, ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Mato Grosso, e também doutor Fabiano Rabaneda, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família em Mato Grosso. Em pauta, discriminação de gênero e o aparato normativo para proteção às mulheres, aparato tão importante que você, ao longo dessa conversa, vai compreender um pouco mais. Doutora Lívia, nessa volta, nessa retomada, se me permite, nós temos uma grande audiência do Judiciário nos acompanhando, parabenizando, já deixando perguntas. E eu quero que a senhora fale um pouco sobre a importância das comissões, do trabalho desenvolvido. A senhora, como presidente, são frentes variadas, mas com uma importância fundamental. Para quem não compreende também, para as advogadas que nos ouvem, explica um pouco melhor para a gente. As comissões da Ordem dos Advogados, elas são de extrema relevância, porque ali é um ambiente propício para discussões, para aprendizado, para a evolução do direito propriamente dito e da aplicação daquele direito, haja visto o advogado ser o primeiro juiz da causa. Além disso, o que as comissões da Ordem dos Advogados procuram como um todo fazer? O nosso trabalho social, porque a Ordem dos Advogados, ela é uma entidade de classe sui generis que tem como objetivo a auxiliar a indispensabilidade na administração da justiça. E não há de se falar em distribuição de justiça sem se passar por uma pacificação social. Visando a pacificação social, nós também fazemos um trabalho social de conscientização e esclarecimentos sociais, sobretudo no que tange as questões de diversidades e inclusão das diversidades. Então, isso é muito importante. Doutora, e nesse trabalho também, imagino uma luta, né, contra o assédio, também violência de gênero. E aí, dentro há essa repartição, claro, essas tratativas, já há uma evolução? Dentro da nossa comissão, especificamente da Comissão da Mulher Advogada, obviamente nós estamos sob a liderança da doutora Gisela Cardoso, que favorece todas essas discussões, porque é uma gestão de mulher para mulher. Então, hoje nós temos questões da paridade internamente dentro da OAB, que além de termos a paridade que foi deferida lá em Brasília, né, doutor Fabiano, para os cargos do Conselho Federal, nós temos também agora, recentemente, que nós passamos a lei da paridade aqui para a composição da lista sextupla que enviamos ao tribunal. Além disso, temos a lei do assédio moral, sexual, que também teve alteração, produziu alteração no nosso código de ética, podendo, né, o advogado que pratica qualquer ato de assédio contra uma mulher advogada até levar uma pena de suspensão. Além disso, nós também fazemos todo esse trabalho que você falou, social, de conscientização, apoio às mulheres advogadas vítimas de violência doméstica, um trabalho social. Hoje a Comissão da Mulher Advogada da Ordem está presente em praticamente todos os conselhos, em toda a rede de enfrentamento, discutindo com o poder público, tanto executivo, judiciário, legislativo, todas as políticas públicas, justamente porque entendemos que é papel da Ordem dos Advogados auxiliar na sociedade quando buscamos uma pacificação social, sobretudo num estado como Mato Grosso, que está, acredito eu, em primeiro lugar em feminicídios durante esse primeiro trimestre do ano. Perfeito, doutora. É um trabalho importante. Eu tive a oportunidade de estar com as doutoras e ver também a união, o desempenho, e é um trabalho constante. A gente consegue perceber, não é, doutor, na advocacia, esse posicionamento das mulheres, essas conquistas, abrindo esse espaço, e é tão fundamental porque tratam ali dos direitos, né? É algo tão importante
que de forma direta e indireta inspiram também, e por isso pedir porque outros segmentos também precisam se organizar como as senhoras fazem e vêm alcançando cada vez mais espaço, e aí todas nós somos beneficiadas quando a gente consegue conquistar espaços que vêm com mulheres galgando assim brilhantemente, não é, professor? E quando a gente fala aqui em violência de gênero, a gente também abre aí um espaço para o debate seria bastante extenso, não é, professor? Verdade. Porque, assim, olhado de fora, sem a aproximação dos problemas, vem-se a ideia que a vida da mulher advogada seria a vida mais fácil, né? Só que, eu falo depois de tantos anos no curso de Direito, né? Por incrível que pareça, é uma das mais impactantes, né? Porque ela lida diretamente com coisas de dentro e de fora, né? Professor, para você ter uma ideia, ano passado nós tivemos um episódio muito grave lá em São Paulo, que uma colega advogada, por defender mulheres, ela fazia parte do movimento Me Too, ela teve o seu carro incinerado na porta de casa. E aí, depois desse fato ocorrido, a Universidade de Pernambuco, salvo engano, fez um estudo onde entrevistou 190 mulheres advogadas, entre elas 80,6% das mulheres advogadas relataram terem sofrido violência de gênero no contexto da sua profissão. Sim. Dentre essas, 46% foram praticadas por magistrados e as outras por colegas advogados. E 45% das colegas pensaram em desistir da profissão quanto a isso. E a grande maioria das 190, 96% delas acreditavam que não adiantava recorrer ou buscar os seus direitos. Olha que grave tamanho de isso. impacto, né? Então, a OAB tem procurado estar à frente nessas discussões, sim, necessário que é. Procuramos ser luz e farol para a sociedade, para que outras mulheres possam também, nas suas profissões, terem esses benefícios, mas esse mês de março é o mês da mulher. E muito além das comemorações que a gente faz, é um mês de muita reflexão. Porque apesar dos avanços que temos, sim, um forte aparato legislativo já em prol da proteção da mulher, temos tanto ainda que avançar. Tem um dado interessante, né? Eu falo isso porque eu comecei a dar aula no curso de Direito em 84, já faz um tempinho, né? Se tem um curso que mudou o perfil, era o curso de Direito. Até 96, 97, ele entrava nas turmas, né? Era 10% mulheres. Eu parei em 2015, já era 60% mulheres. E tem um detalhe que eu sempre falei, né? Independente de ter o maior número de homens e de mulheres, era raro uma sala de aula que o melhor aluno não fosse uma mulher. Isso era a coisa mais rara. Lá, de vez em quando, surgia um, né? Mas, assim, se olhasse por número, os melhores alunos, as melhores notas, eram sempre mulheres. Só que o mercado não absorve na mesma proporção que sai ali da sala de aula, né? Professor, eu como homem, olho que hoje nós somos maioria advogadas. E quando eu olho a composição dos tribunais, quando eu olho a composição dos cargos de liderança, como homem eu sinto vergonha, sim, porque é majoritariamente masculino. Existe um trabalho muito grande de evitar e reequilibrar isso, tá? A nossa presidente da OAB, Gisela, como as outras presidentes também. Sim. Hoje nós temos uma presidente do Tribunal de Justiça, mas é uma bolha cultural. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Sim. Eu acho que nós estamos aqui hoje para poder falar e realmente dizer, está fazendo, mas nós precisamos fazer mais rápido. Nós precisamos trabalhar mais, nós precisamos articular mais. Porque se são a maioria, porque elas estão no mercado de trabalho, e elas estão no mercado de trabalho suportando circunstâncias até mesmo insuperáveis, que é a invisibilização do trabalho da mulher. Uhum. Porque, embora esteja no mercado de trabalho, ainda há os afazeres domésticos. Embora esteja no mercado de trabalho, o mercado de trabalho não remunera adequadamente e não entende adequadamente as diferenças entre os gêneros. Sim. Porque a mulher ela tem
peculiaridades, necessidades específicas das mulheres. Nós temos até claramente a necessidade de distribuição de absorventes, porque nós temos mulheres carentes que não têm condições de compra num ambiente tecnológico em pleno 2024. Com todos os avanços possíveis. Né? E isso, eu como homem, eu me preocupo muito. Nós estamos em um total descompasso numérico e de representatividade quando a gente pensa, como diz a doutora Gisela Cardoso, a advocacia é uma profissão feminina do futuro, né? O futuro da advocacia é feminino. Você olhar essa projeção que o senhor falou mais cedo, professor. E por outro lado, nós temos o quê? 40% dos tribunais compostos, dos tribunais que eu falo, do Poder Judiciário Estadual e Federal, compostos por mulheres, mas se você for subindo nos tribunais, essa relação numérica é muito menor. Ontem a gente teve um exemplo concreto, né? Ministra do STF. Ontem nós tivemos um exemplo concreto, né? O julgamento do caso, não é julgamento, o caso do Robinho, né? Que é para cumprimento aqui ou não, 11 tinha uma mulher. E eu que fui, um pouco eu acompanhei, outro eu li, porque eu saí daqui e já estava iniciado o julgamento, né? Gente, foi completamente diferente o voto dela. Ali dá para perceber, era essencial, porque assim, se a relatora do caso fosse ela, eu acredito que teria sido 11-0. Né? Porque os dois que votaram contra, votaram em cima do relatório com argumento, e aí tá ok, em cima do relatório, né? Mas o argumento do voto dela, emocionalmente, muito mais impactante. Aí você vê a necessidade realmente disso. Nosso Supremo só está com a Carmen Lúcia, né? Que, aliás, faz aniversário, acho que é semana que vem, né? Já está com 70 e tantos anos, daqui a pouco ela sai também. Né? A OAB é a segunda, a Gisela? Eu lembro da... A Gisela é a segunda presidente mulher que antecedeu a Maria Helena Povas, desembargadora. É a segunda na... E tem alguns que nunca teve nenhuma mulher pro Brasil afora. Olha, né? Nós somos 27 estados da federação, dentre os quais apenas 5 mulheres presidentes. Que retrata bem, não é, doutora? 14h48, estão me perguntando aqui, a gente vai fortalecer mais uma vez os nossos convidados dessa tarde, doutora Lívia Quintieri, presidente da Comissão da Mulher Advogada, e doutor Fabiano Rabaneda, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família em Mato Grosso. Aliás, doutor, vamos falar um pouco do Instituto, explicar a demanda também, porque muita gente, né... Marcela, o que o doutor faz? Explica pra gente, tá ligado a algo tão importante que é a família. Faz um apanhado pra gente sobre aí as diretrizes. O IBDFAM ela é uma instituição sem fins lucrativos que reúne advogados, membros do judiciário, psicólogos, trabalhando em prol do aprimoramento do direito de família nacional. Então, hoje o IBDFAM está presente em todos os estados brasileiros, a sede é em Belo Horizonte, e trabalhamos ativamente na construção do direito de família. Então, os membros do IBDFAM, eles, através de seminários, através da participação das comissões, subcomissões, nós trabalhamos na construção da jurisprudência nacional. Então, um membro do IBDFAM, ele tem a oportunidade de participar da transformação desse direito de família que nós estamos falando. Há quanto tempo ela existe enquanto organização, o IBDFAM? Há muito tempo, vamos colocar aí mais uns 15 anos, eu não tenho a data precisa, mas o direito de família moderno passou pelas mãos dos ibedermanos, é assim que nós chamamos os ibedermanos, e as ibedermanas são os associados do IBDFAM. Então, se nós estamos falando hoje em multiparentalidade, se nós estamos falando de direitos na união estável, se nós estamos falando dessas transformações, passa pelos ibedermanos e ibedermanas. E é legal isso. É muito bom. E aproximar essas informações da população, né, doutor? É uma das nossas missões aqui nessa bolha, é levar e aproximar da sociedade. Com certeza, porque o que acontece, como nós estávamos falando, o direito ele não pode ser impositivo. As leis elas não podem ser impositivas sobre o risco de nós fetichizarmos a lei. O que é isso? O que você está falando? É uma lei que não tem uma aplicação prática. Então não adianta eu construir uma lei que, na prática, ela não tem função nenhuma. Isso daí ele é feito para o legislador. Não, nós temos que criar para a sociedade.
E como o IBDFAN ele é multidisciplinar e interdisciplinar, nós temos a oportunidade de coletar os anseios da sociedade, processar esses anseios, porque o Brasil é muito grande. Se você analisar, nós temos o Rio Grande do Sul ao Nordeste, nós temos o Norte, nós temos as particularidades do Centro-Oeste, e o direito de família ele é o mesmo em qualquer lugar. O direito de família ele é o mesmo nesse Brasil inteiro. Como que eu vou entender essas particularidades dentro de algo tão dinâmico como é a família? E aí isso passa, obviamente, pela construção da jurisprudência, pela doutrina. É uma articulação que pulsa, ela é viva, ela não é estática. O doutor Fabiano mexeu numa questão que é pesada, né? A gente imaginar o que é a Paulista, falando do centro comercial de São Paulo, e o que é o Seringal de Japuri. Comportamento de homens e mulheres, como lida com isso. Eu falo isso que eu sou bem andado no Brasil, né? E lógico, não estou falando atualmente, porque não é de hoje, né? Mas eu presenciei coisas, por exemplo, assim, para a gente entender esse aspecto cultural. Na época, estava implantando uma faculdade lá em Rio Branco, né? E terminei viajando no interior do Acre. E lá tinha a Rádio Nacional da Amazônia, que era a única comunicação que fazia com todos os seringais. E eu assustava porque tinha um momento ali que era de recados. O tipo de recado que a sensação que eu estava num local, e ali era tipicamente o seringal, né? Um local assim, fora do normal. Até o professor da universidade que vai comigo, que era da região, falei, cara, isso aqui é crime. Está sendo anunciado aí um crime. Aí ele virou para mim e falou, olha, essa menina só tem duas possibilidades. Ou ela é entregue a esse homem, ou ela vai para a prostituição, porque a família não tem como sustentar. Então, nós estamos utilizando o menos mal possível. Sendo menos mal, era crime. Então, você vê esse impacto, qual que é a diferença, né? E a legislação termina sendo igual em relação a isso, né? E aí entra a questão. O tempo que a gente tem de nivelar para cima parece que é sempre tardio, né? A gente não consegue fazer esse acompanhamento. A gente está sempre remando contra a maré, a sensação que se dá para quem atua nessas questões de violência contra as meninas, até me mexe muito comigo esse seu relato. A sensação que você enxuga gelo, que você não consegue fazer o suficiente, né? E o necessário está aí, a tragédia lá da Ilha de Marajó, que nós estamos vendo um horror em pleno ano 2024, século XXI, uma sociedade tão moderna, um mundo tão moderno, aquela situação. A sensação que se tem é de enxugar gelo, mas eu me consolo no fato de que aquela imagem, né? Das estrelinhas no mar, e uma por uma você vai jogando, pelo menos para aquela estrela salva, né? É uma salva, mas a gente está assim em total descompasso com a necessidade social, com certeza. Com a constitucionalização, o Ministério Público acabou tomando uma posição muito importante, porque o Ministério Público ele acaba sendo o custos legis, ou seja, o guardião da lei, e a atuação do Ministério Público é uma atuação, além de integrativa, que nós estamos fazendo aqui hoje, é uma atuação integrativa, uma ação preventiva, mas também corretiva. Nós temos um aparato normativo bastante amplo. Nós incorporamos com a Constituição o artigo 227 da Constituição Federal, que é a doutrina da proteção integral, que reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, ou seja, a gente sai de uma situação irregular, de uma situação de delinquência, de abandono, para uma situação de sujeitos de direitos. Então, nós não admitimos mais, como sociedade, vermos nas estradas, por exemplo, que crianças se prostituam. O que nós precisamos é fazer isso chegar nos rincões. Não que não exista prostituição nas grandes cidades, existe. É um trabalho contínuo, duradouro. Por isso que a OAB, o IBDFAN e as outras entidades trabalham, inclusive, na conscientização, no trabalho de prevenção. Mas, fundamentalmente, é fazer com que haja uma disseminação, porque não podemos mais admitir que crianças, mulheres, meninas sofram a violência. Seja ela violência física, que essa deixa marca, né, doutora? Nós acostumamos, a violência física deixa marca.
física, né? E a psicológica? Que ela não deixa marca, que ela corrói. Ou pelo menos não é visível a marca, né? Você não olha com os olhos, né? Ela corrói o medo, a opressão, Sim. limitação do direito de ir e vir. A gente precisa trabalhar. Sim. E que estamos trabalhando, por isso que estamos aqui hoje. Exatamente isso. 14 horas e 56 minutos, seguimos conversando com a doutora Lívia, o doutor Fabiano, e colocando em pauta assuntos tão importantes. E, doutora Lívia, eu quero aproveitar também para que a senhora explique como estão sendo realizados os trabalhos a fim de conscientizar as vítimas, né? Olhando para a instituição e também, é claro, para as outras mulheres. A senhora usou uma expressão que eu gostei muito, somos farol para essas mulheres também. Como é que estão os trabalhos, principalmente dentro desse mês de março, nas comissões? Conta pra gente. Durante todo o ano, a Comissão da Mulher Advogada atua incansavelmente. Nós temos hoje uma comissão enorme de mulheres advogadas extremamente atuantes no combate e prevenção à violência doméstica e de gênero. Visitamos escolas, conversamos com a sociedade civil, com as organizações também da sociedade civil, com o poder público, a fim de instruir e demonstrar o que se trata. Porque muitas vezes, Marcela, a mulher está inserida num contexto de violência doméstica sem perceber que está. Ou o próprio agressor, ele não se tem como um agressor, ele não entende aquilo, uma violência doméstica e de gênero. Não é mesmo, professor? Doutor Fabiano. Então, é professor também. É professor, com certeza. Você sabe que eu sou também debermana e eu fico ali aprendendo com o professor Fabiano, me enriqueço. Sou fã, viu, professor? Mas é isso. Então, a gente tem que falar o que é. Sim. O que é violência doméstica e de gênero? O que é violência psicológica? O que é violência financeira? Olha, veja bem, a gente fala muito da violência física e sexual, como o doutor Fabiano acabou de dizer, a gente esquece muitas vezes, por não deixar marcas visíveis a olho nu, da violência psicológica e moral. Mas e a violência financeira? E as fraudes patrimoniais? E o cerceamento da autodesignação e da liberdade de ir e vir da mulher, se utilizando de inúmeras formas de violência? Muitas vezes não passa ali pela violência física. E aí, outra coisa que a gente precisa dizer: mulheres, dentro de um casamento, de uma união estável, onde vigora a comunhão parcial, a comunhão universal, até mesmo na separação total de bens, a comunhão de vontades, de esforço, casamento é acordo de vontades. Quando a sua vontade não pode ser expressa e não é ouvida, é um sinal de alerta muito grande. Né? Te diminui enquanto ser humano e aí a sua vontade não importa nada. A sua autodesignação não existe. E aí começa-se assim o ciclo da violência. O controle da roupa, do horário de ir, do horário de voltar, com quem está andando, que horas sai, passando na frente da escola, das faculdades, porque falo isso. A maioria da situação de violência de gênero começa lá no namoro com as nossas adolescentes, são as que mais sofrem e às vezes de forma invisível, que as famílias precisam ficar atentas nesses namoros e vai escalando até a gente chegar nesses feminicídios bárbaros pela despersonalização, desumanização que se constrói em cima do que é feminino. Então, a sociedade patriarcal muitas vezes desconstrói, tira ela já não é mais um ser, um ser humano, uma pessoa que tem vontades. Não, ela passa a ser objetificada e passa a ser uma possessão, uma posse, uma propriedade do homem. Hoje está fazendo 15 dias que nós estamos aqui, está fazendo a conta, começamos dia 6, 21. É verdade, professor. E, doutora Lívia, a gente entendeu aí nesses 15 dias, né? Não sei se a gente entendeu, a gente reafirmou o entendimento que a gente já tinha, né? Que a violência física, ela é a última de um processo. Ela é a última. Ela começa com um ciclo muito leve, quase imperceptível. Né? E nos primeiros sinais, gente, olha, eu falo sempre, fique alerta. Porque a mulher que... Deixa eu ver seu celular.
Já é meu direito. sinal, Por que eu não posso ver? Com quem que você estava falando ali? Sim. Quem é aquela pessoa? Uhum. Que roupa é essa? E aí começa com um desrespeito, um xingamento, escala para um... Você não vai sair de casa, tranca a porta, leva a chave, ou esse dia você não vai... Com quem que você vai? Com quem que você vai? Stalkeando também. A gente precisa falar do digital, né, doutor? Exatamente. As ameaças, né? E aí chega a eclodir na violência física e vai escalando. Essa violência física vai escalando, a gente não precisa dizer. Às vezes começa com empurrão. Ah, foi sem querer, desculpa, eu estava exaltado. Doutora Judá, delegado, esteve aqui conosco essa semana e relatou, eu não vou me lembrar, o número de feminicídios que aconteceram esse ano no estado. Se não me engano, foram 8, né, professor? 6? 9. E aí ela disse que todas as vítimas, doutores, não tinham medida protetiva, a importância de reforçar aquela coisa de acreditar, vai haver uma mudança, se eu for até a delegacia, ele vai mudar, vai se sentir acuado, e ela combatendo firmemente, dizendo a importância, porque essas vítimas, e a gente está falando de 2024, nenhuma tinha medida protetiva. A gente precisa fazer aquela pausa necessária por conta do repórter CBN, mas daqui a pouco a gente continua contando e muito com a sua companhia. Se desligar o rádio, vá acompanhar a nossa entrevista no nosso canal no YouTube, CBN, CBA. O importante mesmo é contar com a sua companhia por aqui. É uma pausa bem rápida e daqui a pouco a gente continua. Março de 2024, seguimos firmes, juntos por elas, aqui no Pantanal Shopping, essa parceria sensacional. Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CBN Cuiabá e grandes patrocinadores e apoiadores. Ao longo desse programa, a gente vai agradecendo a cada um. E hoje, de forma muito especial, a Bela Flor, a proprietária Maiara Santos, porque estou de frente para elas, estão lindas demais as flores para os nossos convidados dessa tarde. Em pauta, discriminação de gênero e o aparato normativo para proteção às mulheres. Nossos convidados, doutora Lívia Quintieri, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Mato Grosso, e doutor Fabiano Rabaneda, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família em Mato Grosso. Doutor Fabiano, nessa retomada eu já quero perguntar, porque aqui na minha pauta tem uma pergunta que já me chamou a atenção sobre aprimorar o direito de família. O CNJ ele tem uma resolução que torna obrigatória para todo o Poder Judiciário diretrizes do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Gostaria que o senhor destacasse os pontos e explicasse, né, para nós que somos leigos também, sobre a importância dessas diretrizes do protocolo. O que aconteceu? O CNJ instituiu uma comissão, que inclusive teve participação de uma juíza matogrossense, a doutora Amina Haddad, para poder criar um instrumento normativo para auxiliar os juízes no sentido de dar diretrizes para minimizar o distanciamento havido entre a aplicação do direito e as necessidades das mulheres. Então foi criado este protocolo, copiando inclusive modelos do México, Colômbia, Uruguai, no sentido de colocar questões como a interdisciplinariedade, obviamente, mas que é sexo, sexualidade, gênero, identificação de gênero, colocando as mulheres em suas diferentes perspectivas. Uma mulher branca sofre violência diferente de uma mulher negra. Com certeza. Uma mulher negra sofre violência diferente de uma mulher negra e periférica. Então, o protocolo ele traz diversos elementos esclarecedores, trazendo o aspecto histórico, atualizando o conteúdo para o ambiente que nós vivemos hoje e dando diretrizes. Então, a primeira parte do protocolo fala sobre essas nomenclaturas, a segunda parte do protocolo, como o judiciário deve agir para a aplicação das leis, e a terceira parte do protocolo ele traz por ramo de direito. Então, é possível, através do protocolo, reconhecer, por exemplo, a invisibilidade do trabalho da mulher na hora de fixar alimentos. Sim.
Na hora que nós vamos, dever de ambos os pais, quando estão separados, divorciados, de ambos os pais, o sustento dos filhos, criou-se, por exemplo, um contexto que é 50% para cada. Sim. Mas eu preciso considerar que existe um trabalho invisível da mulher. E esse trabalho invisível da mulher, ele entra também no conteúdo dos alimentos. Então, na hora que eu vou aplicar o direito, eu preciso olhar para essas particularidades. Sim. E aí a aplicação do direito, ele tende a minimizar essas divergências. Perfeito, doutor. E essa invisibilidade, é tão importante o senhor usar esse espaço para que a gente fale sobre isso, doutor, porque muitas vezes fica nas entrelinhas e as pessoas precisam ouvir, precisam perceber, precisam ver os movimentos jurídicos de proteção, porque também precisam ser reabastecidas com essa informação para que a esperança seja renovada, a confiança no Poder Judiciário, né, doutor? O Judiciário, ele é extremamente atuante. Extremamente. Eu, como advogado, posso dizer que a mulher que se sente em situação de violência, ela pode e deve, sim, procurar as medidas necessárias. Hoje nós temos um sistema eletrônico onde a mulher vítima de violência, ela pode pedir uma medida protetiva. E essa medida protetiva vai ser concedida para essa mulher. Ela tem condições, hoje tem os botões do pânico. Sim. Existe uma equipe de juízes, existe uma equipe de advogados, existe uma equipe de promotores para trabalhar com isso. O protocolo ele vem reforçar, ele traz as diferentes interpretações, ele uniformiza isso para que o Poder Judiciário tenha mais uma ferramenta. Mas a mulher que se sente limitada no seu direito, eu digo, a mulher ela tem o direito de dizer não quando é não e de dizer sim quando é sim. A partir do momento que ela sente que ela não pode dizer não, já há uma violência. E isso precisa ser tratado, seja com uma medida protetiva, ou seja com pedido de divórcio. Existem medidas para que nós possamos atingir um estado de não violência. E o protocolo ele vem reafirmar isso. E se você me permite, doutor Fabiano e Marcelo e professor, o protocolo de julgamento com sua perspectiva de gênero, ele transcende as varas de violência doméstica e ele deve ser utilizado por todas as varas judiciais. Isso é muito importante ficar claro. Por quê? É questão de paridade de armas. Sim. Quando eu entro num combate e o meu a parte contrária, né, é muito mais forte, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal em que a mulher tem inúmeras vulnerabilidades e não tinha paridade de armas para lutar. O doutor Fabiano, que atua há muitos anos, não me deixa mentir. Hoje nós temos um arcabouço que nos coloca em uma posição de igualdade de armas, ou seja, são legislações que trazem aquele preceito constitucional de 1988, de homens e mulheres são iguais perante a lei, e, enfim. Hoje que nós estamos tendo a concretização daquele direito constitucional através desse tipo de legislação. Eu não lembro qual autor que fala que homens e mulheres são iguais perante as leis, porém as ferramentas não são iguais. Não podem ser, porque nós precisamos tratar os iguais, né, nas medidas das suas igualdades, os desiguais na medida das suas igualdades. Então, para que eu diga que existe equidade, equiparação e igualdade, eu preciso dar essa equiparação, e esse tipo de legislação para dar pé de igualdade entre homens e mulheres. Sim. Se eu estou dizendo que existe um patriarcado que vem de séculos, que ele se repete culturalmente a cada geração, eu não posso ter um instrumento normativo genérico que olhe para homem e mulher como se os dois tivessem as mesmas condições. Sim. O protocolo, ele demonstra na aplicação da lei que temos diferenças entre os próprios diferentes. Sim.
nós temos minorias que são mais vulneráveis do que outras. E na hora de fazer a aplicação a mulher, por exemplo, na hora que eu vou fazer a aplicação no direito do trabalho, eu não posso considerar que a mulher tem as mesmas oportunidades que o homem. Eu não posso considerar, na hora de fazer uma sentença trabalhista, que existe uma equiparação quando não há equiparação. Sim. Em cargos, normalmente a mulher é renegado cargos domésticos. Normalmente para a mulher é dado um salário menor, menos oportunidade de crescimento, e isso em todos os setores, não é só no setor privado, isso também é evidência no setor público. Sim. E isso precisa, quando isso é judicializado, quando isso é trazido, o judiciário precisa, na hora de aplicar, olhar. E o protocolo, ele é muito denso nesse sentido. Eu acho que foi um trabalho corajoso e inovador para realmente trazer esse conteúdo para um ambiente patriarcal, que é o direito. Doutores, eu vou fazer uma pausa. Está muito, muito bom o programa e a explanação dos senhores. Eu tenho aqui muitos advogados parabenizando, mandando um abraço para vocês. Eu vou colocar aqui a mensagem do Matheus aos doutores Lívia e Rabaneda, minha admiração diante de uma contenta, além de uma disputa, querem respeito à história, são protagonistas, deixando aqui um fraterno abraço. Muitos advogados, está acontecendo um encontro, né, do direito eleitoral, estão dizendo, olha, Marcela, a gente está no trânsito, está ouvindo, estou no celular, estou no aplicativo da CBN, doutor Rafael Arantes, o nosso carinho, o nosso respeito, meu esposo Felipe Arantes está ouvindo também, Otávio está aqui, a Priscila está deixando o seu alô, Mariana também, Larissa, um abraço para a doutora Clarice, estão recebendo muito carinho, explanando muito bem assuntos tão importantes. E aqui também eu tenho uma audiência pedindo para os senhores falarem sobre alienação parental. É um assunto tão importante, a gente ouve falar, mas precisa tecnicamente de pessoas preparadas para explanar. Numa entrevista também com a doutora Judá e o doutor Francisco, eles falavam que, de certa forma, acaba prejudicando a mulher quando ele acaba usando, né, de certa forma, aí, entre aspas, a criança, né, no meio dessa situação. Então, explica para quem está ouvindo, para sanar qualquer dúvida, o que é, de que forma pode acontecer. Fiquem à vontade para interagir os dois, mas é uma explanação muito relevante. Eu estou aqui com um homem que eu não consigo nem falar na frente dele, porque é excelente. Imagina, por favor. Na realidade, a lei da alienação parental, ela visa tutelar atos tidos como nocivos e de afastamento de uma criança contra determinado genitor. Por muitos e muitos anos, foi repetido de uma maneira constante que a lei de alienação parental é uma lei que prejudica as mulheres, que tiraria os filhos das mulheres. Nós que estudamos a lei da alienação parental, que nos especializamos, se capacitamos na lei, eu observo que não é isto. A mulher, tradicionalmente, ficou responsável pelos cuidados dos filhos, os cuidados domésticos. E como ela tem um contato maior com os filhos, ela é acusada injustamente da prática de alienação parental. A prática de alienação parental, ela é comprovada através de perícia biopsicológica, ou seja, não basta acusar. Então, aquele genitor que é acusado de abusar sexualmente de sua filha, qual é a defesa que ele usa? É alienação parental porque é mentira. Porque na lei da alienação parental tem um artigo que fala realizar falsa denúncia com o intuito de afastar o genitor do convívio. Só que para caracterizar a alienação parental, tem que se comprovar a denúncia ser falsa. Tem que ser comprovado vontade do alienador em fazer a falsa denúncia. A mera notificação de proteção não é alienação parental. Então há um distanciamento muito grande entre você fazer uma defesa dizendo que é um ato de alienação e ser constatado a alienação parental. E para as mulheres vítimas de violência, a lei da alienação parental é uma lei de proteção. Porque a partir do momento, porque a lei ela não é de gênero, ela pode estar sendo mal utilizada por alguns
no sentido mas ela não é uma lei de gênero, porque ela fala que realizar uma conduta em que você atrapalha a parentalidade de determinado genitor, ou seja, não é o homem nem a mulher, Sim. pode ser considerado um ato de alienação. Então, aquela mãe em que ela recebe o filho do final de semana do pai, recebe, a criança vira e fala: mamãe, papai disse que você não sabe cuidar de mim. Isso é um ato de alienação. Porque o genitor está desqualificando ela no exercício da maternidade. O genitor, que quando a criança vai para passar o final de semana, passa o final de semana inteiro sem permitir um contato, que seja uma ligação. E esse posicionamento do Dr. Fabiano, ele é muito rico e a gente precisa aprender com ele. Em que sentido? Sim, Marcela, isso que você falou, do abuso da legislação, da alienação parental, que visa inicialmente proteção à criança. Eu falo sempre, na briga entre o rochedo e o mar, quem apanha é o marisco. Ou seja, na briga entre pais e mães, muitas vezes quem mais sofre são os filhos. Então, essa lei de alienação parental, inicialmente, ela foi usada para a proteção da criança. A subversão do uso dessa lei é que é o problema. Então, de fato, quando há uma acusação, por exemplo, de violência doméstica com a mãe, muitos agressores utilizaram sim, se utilizam até hoje, da lei de alienação parental. Eu não posso mais ver meus filhos, ela está alienando os meus filhos. Então, inicialmente, isso que o Dr. Fabiano falou é importantíssimo. Esse fenômeno da alienação parental tem que ser constatado através de laudos e estudos, bem como ela também serve como e advogados bem preparados na proteção da mulher vão se utilizar e devem se utilizar dessa lei para proteger a mulher, muito diferentemente do que, por isso é tão importante que a gente treine advogados na proteção das mulheres, né? Porque pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, mas na verdade ela pode ser utilizada para proteção da mulher? Sim, mas é uma lei sobretudo de proteção da criança. É que eu falo, Lívia, veja só. O ato, independente do nome que tenha, sim, seja alienação parental, afastamento compulsório, o nome que você quiser dar, o ato ele existe. E é uma violência. E é uma violência, com absoluta certeza, porque você desqualificar o genitor ou a genitora no exercício da sua maternidade, paternidade, é uma violência, porque a criança, ela se sente alijada. Claro. E no caso aí a violência é multiplicada, né? Porque atinge duas pessoas diretamente, tanto de forma o direta. genitor, por exemplo, o filhos. objeto do ataque, mas sobretudo isso que o doutor Fabiano está falando, a criança, exato. Porque nós somos pai e mãe. Sim. A criança se sente vinculada, né? Ela sente que ela é parte do fio pai que liga as duas, e parte da mãe. Então, assim, você está agredindo a criança. Ela sente uma agressão pessoal quando é falado da mãe dela. Sim. Ela sente uma agressão pessoal a ela, a tudo que ela é, quando fala mal do pai. A criança, ela tem uma base de apego segura. Ela se sente amada e ela deve se sentir amada por todo o seio familiar, genitores, vovó. Quanto mais, melhor. Então, a criança ela busca o apego seguro. Quando há um ato de alienação, a criança deixa o apego seguro e basta ter apego com angústia. Então, aquela criança ela vai ter um apego com o alienador. Por quê? Porque ela convive mais com esse alienador, ela se sente que ela está fazendo bem para aquele pai. Conflito de lealdade. E eu vou trazer conflito de lealdade. Ele olha para o pai e fala, não, eu vou fazer isso porque eu tenho um apego com meu pai. Há uma sensação de proteção, né? E ele mente, a criança mente, ela falseia, ela fala, ela não quer ver. Ela chega na casa do pai e fala mal da mãe com o pai, chega na casa da mãe e fala mal do pai com a mãe, porque ela entra num conflito de lealdade. Conflito de lealdade. Ela traz para si a responsabilidade do conflito do pai e da mãe. Então é gravíssimo. E uma das formas de se evitar a violência doméstica é utilizar a lei da alienação parental para a defesa das mulheres. Excelente, excelente. A lei da alienação parental, ela também,
porque ela, como disse, independente, eu, como advogado, utilizo muito a lei da alienação parental na defesa de mulheres vulneráveis. Porque se eu não tiver a lei da alienação parental, se eu não tiver isso tipificado, escrito, que determinado ato é um ato de alienação, de alijamento do convívio, como que eu vou defender essa mãe? Baseado só no Estatuto da Criança, baseado só no Código Civil? Até porque a penalidade da lei de alienação parental ela é mais forte do que, por exemplo, o que está lá agora na Lei Maria da Penha, né? No mero indício de conflito, de possibilidade de violência doméstica, a guarda será unilateral para a mãe. Aí a gente entra na discussão de guarda, pátrio poder, que é pauta para um programa inteiro, mas lá na lei de alienação parental, ele pode sim perder o pátrio poder, ou seja, perder totalmente a paternidade ou a maternidade em relação àquela criança. Então, ela é muito mais dura e é um instrumento extremamente eficaz. O artigo 6º traz uma série de medidas de proteção que vai desde do aumento do convívio com o genitor alienado a diversas outras características e atos que o juiz pode utilizar para evitar esse tipo de violência. E é uma violência contra a criança, tá? Sim. Isso já foi, inclusive, a alienação parental é caracterizada um ato de violência contra a criança. Os doutores veem uma necessidade de aprimorar diante do cenário atual. Os senhores pontuaram muito bem aí, destacaram pontos importantes, mas já vem esse processo? A lei de alienação parental ela é uma lei de extrema polêmica. Até pela subversão da utilização. Tempo, né? A utilização dela é do que? 2009, né? Nova, assim, né? Para o direito, Sim. Mas ela é subvertida muitas vezes. Tem também ali a tragédia do bem comum, talvez a insegurança, né, em relação aos laudos psicossociais. Enfim, tantas polêmicas que a gente tem encontrado frente a isso. Mas isso não significa que ela não seja um bom instrumento jurídico. Ela sofreu alterações, ela está em processo de melhora, assim como toda a legislação do país. E o mais importante que eu acho que a gente tem que falar para o ouvinte que está sendo acusado de alienação parental, ou vê que o seu filho está sofrendo alienação parental, atos de alienação parental, atos que visam descaracterizar, desqualificar, diminuir o amor, o interesse e, portanto, o convívio do filho para com o genitor ou com o genitor, precisa ter um acompanhamento psicológico para medir isso que o doutor Fabiano disse. Ela, às vezes, fica com um apego com o alienador, mas você consegue medir grau de ansiedades, qual a natureza daquele apego, se é uma forma legítima de afeto ou se é um afeto extraído por meio da coerção, da chantagem emocional, da violência também no reflexo desse adulto, não é, doutor? Nossa, é terrível. Veja só, nós temos pessoas que estão doentes, pessoas que têm as suas patologias. E por força dessas patologias, ela muitas vezes não se importa de maneira nenhuma em fazer uma falsa acusação de abuso sexual do seu filho, levar essa criança lá no IML para fazer o exame, e tempos depois, porque a primeira coisa que acontece é uma denúncia de abuso, a primeira coisa é você proteger a criança, isso é fato. Então o que o Poder Judiciário vai fazer? Ele vai imediatamente colocar um convívio assistido, a gente não pode deixar a criança sozinha com esse determinado genitor. Na dúvida, protege a criança. Protege. Nós vamos descobrir que não houve o abuso 5 anos, 6 anos depois. As crianças não contam um tempo como os adultos. 5 minutos para uma criança é uma eternidade. Os laços afetivos são formados na primeira infância. Então, muitas vezes, nós vamos ter, aí, porque são seres humanos em formação, um adulto que cresceu sem o convívio com determinado genitor por conta de uma falsa denúncia. Falsa denúncia é um detalhe. Nós temos, por exemplo, o caso de genitores que mudam de município apenas para afastar. Nós temos casos de pais que levam seus filhos porque eles têm determinado poder econômico
ele tem um poder econômico, ele leva o seu filho para um outro município sem autorização da genitora e simplesmente ela fica sem saber o paradeiro. Sim. Eu utilizo da lei da alienação parental para poder fazer defesa. Nós temos atos de autoalienação. Sim. Nem todo ato é alienação causada por determinado genitor. Às vezes você mesmo está causando alienação parental. Às vezes a criança está se autoalienando daquele genitor agressor porque ele é fonte de dor para ela. Então, eu não quero mais conviver com ela. O Faleiro tá muito bom, mas o repórter chega com as principais notícias do país a cada meia hora, mas é bem rápido. Daqui a pouco a gente vai para a reta final da nossa entrevista. Horas 37 minutos, quinta-feira, 21 de março de 2024. Muito obrigada pela sua companhia, pela preferência, por estarem aqui prestigiando, acompanhando, comentando. Em pauta hoje, discriminação de gênero, o aparato normativo para proteção às mulheres. Nós seguimos firmes e fortes, juntos por elas. E na pauta de hoje, os nossos convidados, doutora Lívia Quintieri, ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Mato Grosso, e o doutor Fabiano Rabaneda, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família em Mato Grosso. Pensem num faleiro bom, instrutivo, dinâmico, e eu adorei. Aqui a Ana Laura disse assim, Marcela, tá muito boa a entrevista e sem o juridiquês. Eles estão falando e a gente está compreendendo. Então, é esse o ritmo e a gente fica muito feliz, viu, Ana Laura, com a sua participação, esclarecendo dúvidas. Essa é a nossa missão e por isso o nosso Estúdio Bolha está aqui perto das pessoas no Shopping Pantanal e sempre sintonizado e conectado com você. O relógio começa a jogar contra quando a conversa é boa e a gente precisa, na verdade a gente não precisa, a gente deseja falar de violência processual. Doutor Fabiano, por favor, comece, o senhor não deu spoiler nos bastidores, comece a nos explanar a respeito. Já conceitualizando o que é uma violência processual. Veja só, o abusador, normalmente, ele detém determinado poder econômico, determinada vantagem situacional. É comum que abusadores tornem o litígio caro e constrangedor. Então você está litigando, você tem um processo, e esse abusador, para a prática de violência, ele faz com que esse litígio dure muito tempo. Ele propõe acordo, e na hora do acordo ele não faz. Ele propõe outros processos, 1, 2, 3, 4, quando você vê, você está respondendo um processo por ameaça, injúria, calúnia, difamação. É um processo civil de partilha, um processo de divórcio. Para a vítima que já é vulnerabilizada financeiramente, como que ela vai contratar advogado para defender de tantos processos? Como que ela vai parar o seu emprego para poder ir numa audiência, sendo que ela já é vítima por ser mulher, de um estigma social? Ela tem que trabalhar, ela tem que produzir, ela trabalha 2, 3 vezes mais do que o homem. Sim. Ela tem que chegar na empresa e falar assim, olha, hoje eu não vou poder vir porque eu vou lá na audiência de conciliação do meu processo tal. Daqui a 15 dias é outra audiência do processo Y, outro do processo Z. O abusador, ele sabe disso, então o que ele faz? Move sucessivos o processo. Outra coisa que o abusador também faz é atacar a rede de proteção da vítima. Seja atacando familiares, através de ameaças, até mesmo os advogados. Com certeza. Então, é comum o advogado de família receber ameaça, é comum o advogado de família se sentir... E aí, obviamente, que nós temos a OAB para defender as nossas prerrogativas e o livre exercício da profissão. Mas como que o Poder Judiciário vê tudo isso? Porque, doutora Lívia, nós temos o direito de petição. É permitido a todos que possam, que tenham alguma ameaça, alguma lesão no seu direito, peticionar. Sim. E o Poder Judiciário vai acolher todas as petições. Aí entra o protocolo de perspectiva. Sim. Eu preciso analisar essas circunstâncias para que o juiz da causa possa entender o que está acontecendo e aplicar as penalidades de litigância de má-fé para aquele que move o processo sem sentido. Sobretudo quando o processo tem início lá na violência doméstica, e aí está se discutindo talvez a guarda aqui lá na violência doméstica. Aí esse genitor, sabendo disso,
o agressor, ele vai discutir a guarda lá na vara de família. Ele vai fazer acordos, promover o descumprimento do acordo pelo próprio trato complicado com a mãe e depois entrar com sucessivas buscas e apreensões daquela criança com força policial falando que a mãe não cumpriu o acordo de convivência. Ele vai pagar as pensões alimentícias atrasadas todos os meses. E o que mais tem me chamado a atenção é o seguinte: a violência, o abuso verbal, moral, a violação da dignidade da mulher nos processos. Então, a mulher, ela é a louca, ela é a desequilibrada, ela é aquela que, com o seu comportamento, porque às vezes saiu enquanto a criança estava com a avó à noite, uma vez no mês, ela é promíscua, ou ela é incapaz de gerir as finanças da criança, então eu não posso pagar a pensão diretamente para ela, porque ela é uma incapaz, ela não tem condição de gerir o dinheiro, tem que dar in natura, eu tenho que dar o quilo de carne para ela, porque se eu der o dinheiro, ela vai gastar. E aí você tá me perguntar, mas são grandes volumes de dinheiro? Não, às vezes é R$200, R$300, Sim. meio salário mínimo. E aí a mulher se torna uma incapaz, uma louca, uma desqualificada. E essa desqualificação da mulher no processo hoje, ela deve ser riscada do processo e o juiz deve mandar ser retirado. Então, tudo isso é um avanço. E aí vem protocolo. a crítica. Agora, no momento de crítica, eu elogiei o Poder Judiciário Uhum. quando nós falamos sobre violência doméstica, proteção, Maria da Penha. Mas, infelizmente, o Poder Judiciário, não só do Mato Grosso, eu falo do Poder Judiciário brasileiro, ainda é incapaz de tratar a violência processual. O que nós chamamos de violência institucional. Uhum. Sim. Ele se torna copartícipe Sim. da violência. Porque as medidas que são... Eu estou seguindo a lei. Ok? Ele está seguindo a lei sobre o viés puramente patrimonial, machista. Uhum. Se ele não aplicar o protocolo, Ele revitimiza. ele vai revitimizar várias Sim. vezes isso. Quantas Várias. vezes a gente vê até a vítima voltar para o agressor por não suportar o litígio oneroso da forma que é? Muitas vezes. Muitas. Nós fazemos acordo, eu entendo a minha cliente, eu olho para ela, ela vira para mim e fala, eu quero fazer um acordo. Eu olho para o processo e falo, mas não tem cabimento de acordo. Ela é vítima de violência. Sim. E eu olho Ela- para a minha cliente com um olhar de cansaço. Ela não aguenta mais, não aguenta as decisões reformadas. O pai tem determinada restrição à criança. Quando você vê sexta-feira, 19 horas, tem uma decisão permitindo que o pai já pegue a criança no final de semana e o pai pega, porque já é intimado, já Sim. saiu oficial de justiça. Não há uma sensibilidade na hora de proferir a decisão, até para que a genitora possa, dentro das suas condições, se preparar. Não. Aí você olha o Poder Judiciário participando da violência. Aí nós vamos palestras, nós falamos tanto de proteção à mulher, E ela e quando se frustra. você está dentro desta engrenagem, você, como advogado, sente a violência. Isso. E aí entra um fator psicológico, né? Qualquer ser humano num estágio de cansaço, ele prefere o final do conflito do que ter razão. Ela abre mão dos Abre próprios mão, direitos e o pior, que me deixa mais triste enquanto advogada, abre mão do direito do filho. Pela exaustão emocional, física, né? Porque ela já desenvolveu, até pela violência processual, uma violência que tem consequências psicológicas, até uma lesão corporal, porque ela está sofrendo uma depressão, ela está sofrendo um síndrome do pânico, ela já não aguenta mais. Então, abrir mão do direito do seu filho para uma mãe, você já imaginou o que eu sou mãe? Sim.
e o que eu luto no meu dia a dia é para proteção do meu filho, e eu falar, eu prefiro abrir mão do direito do meu filho, eu prefiro que ele coma menos, eu prefiro que ele tenha menos direito ao passeio que ele tanto gosta, ou ela vai trabalhar mais 16, 18, 20 horas por dia, porque ela chega do segundo turno lá, ela vai pro terceiro turno em casa para dar conta. Ela trabalha das 7 às 21, 22 horas, é comum isso, eu vejo isso. Porque ela tem que pagar a diferença. Porque ela quer uma escola de inglês, ela quer colocar o filho num bom colégio, ela quer colocar uma atividade extracurricular. Mas a boa notícia, que eu sempre gosto do copo meio cheio, a boa notícia é que agora, com a perspectiva sobre o julgamento sobre perspectiva de gênero, nós temos tido, sim, êxitos, inclusive da genitora ficar isenta da pensão pelo trabalho invisível que ela faz, porque até esses dias usei esse argumento e o tribunal aqui de Mato Grosso foi unânime nesse sentido, de que se fosse pagar uma babá, um motorista, uma enfermeira, uma folguista, 2 babás, porque tem que ser 24 horas, uma pessoa para cozinhar, lavar, passar, quanto que sairia isso pro genitor? Faz as contas. Quantos salários aqui? Vai, 4, 5 profissionais para dar conta de tudo? Quanto sai essa conta? Essa é, sim, uma contribuição em horas de trabalho, sim, que a mãe oferece. O pai, o genitor, ele tem que entender e assumir a sua responsabilidade. Ele tem que sair da caixinha da infância, do moleque, e assumir a sua responsabilidade e entender que aquela criança não foi feita sozinha. Aquela criança, quando foi posta no mundo, ela precisa, pela doutrina da proteção integral, receber todos os cuidados necessários para o seu desenvolvimento. A criança ela não pode ser utilizada como objeto de vingança. Isso é ponto. E nós que trabalhamos através das capacitações, o advogado que está me ouvindo hoje, o assistente social que está me ouvindo hoje, o psicólogo que está me ouvindo hoje, o magistrado, que todo o Poder Judiciário muito bem ouve a CBN, ele precisa aplicar os protocolos para dar valor à palavra da vítima, para poder entender esses sucessivos processos que movem contra as mulheres e saber o momento de fazer a aplicação da litigância de má-fé, fazer jus a denunciação caluniosa, que é quando aquele genitor falsamente imputa para a mulher uma prática de crime, e ele sabendo que é falsa, fazer a denunciação caluniosa. E eu vejo tudo isso que o Ministério Público também ele tem um papel porque importante. Ele é o cursus legis, ele que move, ele é o titular da ação penal, e é o Ministério Público que vai também atuar para que a gente possa minimizar esse tipo de violência. Podemos afirmar que quanto mais poder, ou poder de mídia, poder econômico, os homens utilizam mais desse dispositivo? Estou até justificar porque estou falando isso. Constantemente a gente vê pessoas que a gente sabe que não tem problema financeiro, indo até preso. Jogadores de futebol, jogadores de futebol, artistas, empresários. A gente fala assim, a questão não pode ser o valor. Violência financeira, violência patrimonial com a mãe. E o genitor que deixa de pagar a pensão alimentícia do filho para punir a mãe e se vingar dela para que ela fique com despesas, enquanto ele está tendo uma vida de altíssimo padrão de outro lado, ele pratica sim violência patrimonial. Isso deve ser levado para violência doméstica, e a Lei Maria da Penha tem sim outras medidas, lá no artigo 14 ela fala de outras medidas que o juiz pode adotar para a proteção financeira dessa mulher que está sendo penalizada e deve adotar. Doutores, 15 horas e 50 minutos, reta final, tem presente sempre no final das nossas entrevistas, é o nosso jeito de agradecer e destacar a importância, a relevância da presença dos senhores nesse projeto em parceria do Ministério Público e a CBN Cuiabá. Mas fiquem à vontade nesse momento para as considerações finais. Se a gente deixou de abordar um ponto específico, algo que queiram destacar, agora é o momento, e desde já a gente agradece e muito a generosidade de estarem aqui no nosso Estúdio Bolha. Bom, eu que gostaria de agradecer o convite em nome da nossa presidente, doutora Gisela, em nome da Comissão da Mulher Advogada. Eu gostaria de também
deixar a Comissão da Mulher Advogada à disposição da sociedade, do Ministério Público e também de todas as advogadas aí que nos ouvem hoje, convidá-las a participar desse debate super importante, tanto em prol da advocacia feminina e de seu fortalecimento, mas também com o combate e a prevenção das práticas de violência doméstica. E também estender para o IDBFAM, eu não estou representando, mas sou membro. Ela também é nossa IBDirmã e eu também sou membro da OAB, das comissões da OAB, nós estamos todos em casa. Eu quero realmente agradecer muito o IBDFAM Mato Grosso, está empenhado no aprimoramento do direito de família brasileiro e nós temos lá uma equipe de advogados que trabalham de forma voluntária. Todos são membros e hoje eu quero realmente fazer um agradecimento à minha querida Jéssica, nossa doutora Jéssica lá de Cáceres, nossa diretora de Educação e Cultura, porque foi ela que viabilizou nós estarmos aqui hoje no sentido de transmitir o conhecimento do direito de família. Nós temos um projeto, ela tem um projeto bastante interessante, um projeto de levar o IBDFAM nas escolas, aprimoramento, capacitação, porque nós acreditamos, a doutora Jéssica acredita, que somente assim a gente vai transpor essas barreiras. Então, meu agradecimento a todos. Vamos entrar na Comissão da Mulher Advogada, Isso. tá? Agradecer a Jéssica que entrou em contato comigo, né? Eu nunca sei se ela está em Sinop, se ela está em Cáceres, para onde que ela anda, mas agora voltou para Cáceres, muito né? ativa. Ela é Cáceres, Cuiabá. Cáceres, Cuiabá, né? E aproveitar, leva um abraço para a Gisela, né? Para o Helmut e meu irmão, Ulisses Rabaneda, né? Tempo que eu não vejo, trabalhamos junto tanto tempo. O pessoal do eleitoral que está lá reunido. Hélio Ramos, 700 advogados. Hélio Ramos, José Patrocínio. Vou mandar um abraço aqui para o Dalto, que está comentando. Breno Pereira, um abraço. Não vou conseguir. Matheus Rocha, muita gente boa aqui. E agradecer. A gente vai pedir agora para que a entrega das nossas flores seja feita. Tem caneca também personalizada. Arte do Junier exclusiva para a campanha. Então, podem receber, por favor, doutores, agradecendo e muito o livro. a presença. E tem livro, Cama de Gato, Mulheres Históricas, agradecendo as autoras Michele Dil e Cristina Soares. Flores, a gente agradece muito a Bela Flor, proprietária Maiara Santos, sempre abrilhantando aqui o final de cada entrevista com flores lindas, livro, caneca. É tão bom, né, professor? A gente vai ter que levar essa tradição para a vida. Pois é.